Bom dia, bem-vindos ao culto da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Vamos começar com uma palavra de oração e eu pedia que a irmã Rosa Maria pudesse dirigir-nos em oração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, damos-te graças, meu Senhor, pela oportunidade que nos concedes de podermos vir à tua casa de oração e para que assim juntos podemos louvar e adorar o teu santo nome e também aprender mais de ti, Senhor. Aprender da tua palavra, porque ela mesmo diz que não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, meu Senhor, vem nos abençoar, vai dirigir o teu servo, que ele seja dirigido pelo teu Santo Espírito, para que os nossos corações estejam receptivos à tua palavra, à mensagem que tu tens para nós nesta manhã. Abençoa também todos os nossos irmãos que por motivos que nós vivemos ou por doenças, Senhor, não conseguem aqui estar, não podem estar. Os abençoas também e que venhas na tua infinita misericórdia livrar-nos deste vírus, Senhor, para que possamos novamente reunir-nos livremente, Senhor, sem condicionalismos nenhums. Abençoa e dirige-nos então nesta manhã, que nós pedimos e te agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Durante muitos anos a nossa escola bíblica dominical foi aqui, em regime presencial. Depois, por causa do Covid, durante alguns meses, nós tivemos uma lição da escola bíblica dominical, sobretudo mediada pelas tecnologias. Agora nós temos um sistema misto. Temos irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente, que nós podemos olhar olhos nos olhos, e temos também irmãos nossos, não só na Figueira da Foz, bem-vindos, bom dia, não só na Figueira da Foz, mas espalhados pelo mundo, que estão connosco, não só nesta manhã de domingo, originalmente então, hoje dia 27 de setembro, mas ao longo da semana e quando quiserem, poderão através quer da página da Igreja no Facebook, quer no YouTube, poderem rever ou ver e participar nesta escola bíblica dominical. E, portanto, o nosso desafio é não só nós aqui estarmos em interação uns com os outros, e, portanto, a nossa escola bíblica dominical sempre foi um espaço de partilha, de reflexão, de colaboração, e portanto eu peço-vos que não deixem de participar, de intervir, de colaborar. É assim que nós estudamos a Bíblia, é assim que nós gostamos de fazer e é assim que vamos continuar a fazer. Mas os nossos irmãos que estão a ver-nos através, neste caso através da página do Facebook, que estão a ver-nos em tempo real, não deixem também de colaborar connosco através do chat, através das mensagens. Podem connosco construir esta escola bíblica dominical, de maneira que possamos sair mais enriquecidos na sabedoria de Deus, porque é isso que estamos a estudar. Estamos a estudar então o livro de Provérbios, e a lição de hoje penso que é importante para cada um de nós. Esteja aqui, esteja em casa, esteja com saúde, esteja doente, esteja mais ou menos feliz, esteja mais ou menos realizado, esteja mais ou menos contente com a sua vida, cada um de nós, a cada dia, a cada minuto, precisa de agradar a Deus. E é sobre isto que vamos conversar um pouco ao longo dos próximos minutos. O tema que nos vai nortear hoje é exatamente aquele que está projetado. O povo de Deus deve procurar agradar ao Senhor com o seu comportamento. A passagem bíblica que nos vai nortear hoje, e portanto peço que possam abrir as vossas Bíblias, por favor, Provérbios capítulo 15 e capítulo 16. Eu repito, o tema de hoje é: o povo de Deus deve procurar agradar ao Senhor com o seu comportamento. Já agora, na próxima semana, nós vamos estar a estudar o capítulo 23, vamos dar um saltinho no estudo do livro de Provérbios, e, portanto, na próxima semana o título será Permanecendo Sóbrios
e vamos estar à volta então do capítulo 23 de Provérbios. Lembram-se com certeza, não é um esquema novo. Bom dia Linda, bem-vindos. Bom dia Luís, bem-vindo. Não é um esquema novo. Lembram-se com certeza que nós começámos o estudo do livro de Provérbios obedecendo a uma divisão em 3 grandes partes. Uma primeira parte que são exortações e avisos de Salomão, uma segunda parte que são provérbios de Salomão e uma terceira parte, outros provérbios a partir do capítulo 30. Ora, nós já estudámos a primeira parte, que nos trouxe até ao capítulo 9 de Provérbios. Na semana passada iniciámos o estudo da segunda parte deste livro de Provérbios com os provérbios do próprio autor, provérbios de Salomão, e temos uma coletânea de provérbios. Coletânea quer dizer, portanto, um conjunto normalmente submetido a um determinado tema, sendo que o tema geral do livro de Provérbios é aquele que está também referido neste slide. Estamos a falar de sabedoria que vem de Deus, mas que nós devemos procurar através do desenvolvimento de um relacionamento íntimo com Deus. Ora bem, vamos fixar-nos nesta ideia, está bem? Procurar a sabedoria de Deus significa desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Deixem-me colocar-vos uma questão. Podem responder ou não, e podem... Viva Ricardo, bom dia, bem-vindo. E podem surpreender-nos. Qual é o mais antigo episódio da vossa vida que se recordam? Ou seja, quando pensam em quando eram crianças, até onde é que chegam? Há pessoas que conseguem chegar até quase coisas incríveis, não é? Qual é o último, ou melhor, qual é o primeiro episódio da vossa... Claro que a certa altura é difícil, porque nós às vezes achamos que nos estamos a lembrar de coisas que outras pessoas nos contaram, não é? Eu também sei, muitas vezes é difícil saber o que é que nós realmente nos lembramos ou o que os nossos pais ou avós ou tios nos contaram, está bem? E às vezes há uma mistura e não sabemos muito bem se nos lembramos ou se estamos a recapitular alguma coisa que alguém nos contou de uma maneira tão vivida que nós pensamos que nos lembramos de facto. Mas ainda assim, qual é o mais antigo episódio que se recordam da vossa vida? Até onde é que vão? Eu tinha uns 4 anos. 3, 4 anos. Antes disso não lembro. Não? Alguém se lembra de alguma coisa mais? Sim, Kim. Talvez 4, 5 anos. Lembro-me de estar com o rádio, mais os meus avós, mais a minha avó, aliás, e ela rezava ao tempo. Ok, muito bem. Aos 4 anos. Alguém consegue lembrar-se? Eu nasci aqui em Portugal, saí daqui com 4 anos. 4 anos também. 4 anos, fiz 5 anos na viagem do Vasco. E não me lembro nada de Portugal. Não. E lembro do primeiro dia, quando eu desembarquei em África, lembro-me desse dia. Em África, mas É não de engraçado. Portugal. Foi marcante. Quer dizer, em Portugal não me lembro nada. Tive a viagem depois. E o primeiro dia que cheguei à África, lembro-me de tudo o que se passou. Eu também, é engraçado, eu também cheguei a Angola com 5 anos e também me lembro de chegar a Angola. Agora dentro daqui não lembro nada. Ok, muito bem. Alguém se lembra? Mauri? Lembro de vários fatos entre os 3 e os 4 anos. 3 e 4 anos. Então, estamos a recuar. É? Vários? Mais. Ninguém se lembra assim? 3 também? Ninguém se lembra de nada com menos de 3 anos? Eu lembro de estar ao colo da minha mãe, ela com um bonequinho e eu devia ter meses. Isso é imbatível. Lembro-me depois dela mudar a fralda. Isso não vale a pena dizer até quantos anos é que foi. Ó. Muito bem. Aqui não me lembro dentro da barriga também. Pronto, assim, ó, João Carlos, tu acabou, quer dizer, não há hipótese. Porquê é que eu estou a dizer isto? Lembram-se do que faziam, agora sejam honestos, está bem? Lembram-se do que faziam enquanto crianças para agradar aos vossos pais? Eu repito a pergunta, não é o que faziam para os chatear, está bem? É mesmo para agradar, está bem? O que é que faziam em crianças para agradar os pais ou os avós? Lembram-se?
Ou não? Isso é uma coisa completamente... que tipo de coisas é que se faz como criança para agradar os pais? Eu lembro-me de fazer para agradar os meus avós. Os avós, o quê? Normalmente aprendi as coisas da terra, porque eles iam para a terra e então eu acompanhava. Lembro-me de ir apanhar batatas com eles, de apanhar fruta, ia com eles para os agradar. Para brincar, sim. Muito bem, muito bem. Já agora deixem-me colocar-vos uma... Não, e esta parte ela aprendeu bem, porque ela sabe mesmo coisas da terra, é verdade. Isso eu posso... Para mim é tudo laranjeiras, mas ela sabe, e discute e tal. Isso por acaso... Então foi uma boa aprendizagem, eu posso... Agora, deixem-me colocar uma segunda questão. Que diferença é que fazia para nós, enquanto crianças, estamos a pensar enquanto crianças, está bem? Que diferença é que fazia para nós, enquanto crianças, que os nossos pais ou os nossos avós estivessem agradados connosco? Ou não fazia diferença nenhuma? Fazia. Eu acho que era a necessidade de nos sentirmos amados. Amados. E protegidos, porque era protegidos. Eu já disse isto na semana passada, ou há 15 dias. O som, temos dois problemas com o som, não é? O primeiro problema é a máscara, não é? O segundo problema é que, de alguma maneira, os nossos irmãos que estão lá em casa também têm de nos ouvir, está bem? Então, vamos tentar falar o mais alto possível, de maneira que, quer a máscara, quer os nossos irmãos que estão lá em casa possam também participar connosco. Eu não sei se algum de vós está a cuidar do chat. Não sei se estamos a receber mensagens, não sei se algum dos irmãos que está lá em casa está também a escrever, mas estejam à vontade, está bem? Estejam à vontade para também ir escrevendo e de alguma maneira sermos também interativos nesta escola bíblica dominical, porque assim é que é bonito, está bem? Qual era a diferença então que fazia quando nós achávamos que estávamos a fazer qualquer coisa para agradar? E de alguma maneira recebíamos o retorno dos nossos pais e dos nossos avós, o que é que nós sentíamos? Já disseram, proteção, felicidade, amor. Ora, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical de hoje, porque é disso que nós vamos falar. Ou seja, até que ponto é que nós estamos a pensar em agradar a Deus? Em segundo lugar, de que forma é que nós nos sentimos quando achamos que estamos a agradar a Deus? Claro que isto não tem nada a ver, obviamente, não tem a ver com a nossa salvação. Não é, nós sabemos que a Bíblia diz que por muito que pudéssemos ou que por muito que tentássemos não conseguiríamos agradar a Deus o suficiente para Ele nos salvar. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da nossa relação enquanto seus filhos. Temos aprendido que nós somos família de Deus. Então, enquanto filhos de Deus, gostava de vos deixar estas duas questões hoje. O que é que nós estamos a fazer para agradar a Deus? Por outro lado, como é que nós nos estamos a sentir pelo facto de estarmos a agradar a Deus? Não no sentido de sermos perfeitos, não no sentido de alguma vez atingirmos a perfeição, não é disso que estamos a falar de que forma é que a sabedoria de Deus nos pode ajudar a ter um melhor relacionamento com Ele e, portanto, um melhor relacionamento connosco próprios e com os outros. Gostava de vos deixar este esquema, é apenas um esquema, mas não é um mero trocadilho, não é uma mera troca de palavras. Nós sabemos pela Bíblia, e eu não quero simplificar ao ponto de tornar o que vou dizer simplista. Não é simplista, quero tornar simples. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus. Nós sabemos que Deus se nos revela. Perguntar-me-ão, pelo menos esta é uma questão provavelmente que é mais colocada aos mais jovens, provavelmente, mas eu não tenho as respostas todas, não é? Claro que não, nós não temos as respostas todas sobre Deus. O não termos as respostas todas sobre Deus não significa necessariamente que há um problema da minha parte. Não, nós somos limitados, nós somos falíveis, nós estamos sujeitos às leis da própria natureza.
E, portanto, nós nunca poderemos saber nesta terra, deste lado da eternidade, nunca poderemos saber tudo acerca de Deus. Mas há uma coisa que sabemos pela própria palavra de Deus, pela própria revelação de Deus, é que Deus se nos revela de uma forma geral. O que é esta forma geral? Nós temos o conhecimento suficiente para acreditar num Deus que é um Deus todo-poderoso, mas é ao mesmo tempo um Deus pessoal. E esse conhecimento que nós temos de Deus é o conhecimento geral acerca de Deus. Diríamos que este conhecimento é o conhecimento relativo aos assuntos da vida. Ou seja, como vamos ver, o conhecimento que nós temos acerca de Deus foi o suficiente para um dia nós percebermos que só podemos, vamos ver isso ao longo da lição de hoje, mas podemos confiar em Deus. Podemos confiar em Deus em relação à explicação do passado, podemos confiar em Deus em relação à perspectiva de uma vida futura e podemos confiar em Deus em relação à nossa vida no presente. E, portanto, este conhecimento, esta revelação geral acerca de Deus, permite-nos conhecer o suficiente em relação aos assuntos da vida, às grandes questões da nossa existência. Como disse há pouco, não é apenas uma questão de palavras. Mas Deus também se revela a nós de uma forma particular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus revela-se ao Luís, à Linda, ao Mauri, à Vânia, ao Vitália, a todos, a cada um de nós. Ou seja, esta revelação particular de Deus em relação aos assuntos da nossa vida. A Amanda tem problemas diferentes da Dete. A Dete tem problemas diferentes do Ricardo. Eu tenho problemas diferentes da Paula. Então, cada um de nós, alguns são comuns, outros são diferentes, não é? Cada um de nós tem problemas e, portanto, é desta forma que Deus também se revela a cada um de nós, de uma forma particular. Tem a ver com os assuntos da nossa vida. Vida no sentido da vida diária, da vida de todos os dias, dos dramas a que nós estamos sujeitos no dia-a-dia. Então, de alguma maneira, este Deus em que acreditamos é um Deus que se revela em relação à suficiência das grandes questões da nossa vida, mas também em relação aos pequenos, grandes problemas que nós enfrentamos no dia-a-dia. Gostava de deixar duas frases que li esta semana e que me parecem bastante reveladoras daquilo que estamos a considerar nesta manhã. Um de vós, por favor, leia aquela passagem que está ali sugerida. Ou seja, um de vós leia em voz alta, por favor, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24. Está bem? Não vamos esperar muito tempo, quer seja no telemóvel, quer seja através de texto escrito, em qualquer suporte, ou se alguém souber de cor, bem-vindo, está bem? Mas, por favor, um de vós, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, poder de Deus, sabedoria de Deus, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sabedoria de Deus está completamente revelada e encarnada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isto é muito interessante porque muitas vezes nós temos a tendência para pensar, e quero explicar bem aquilo que estou a referir, quando pensamos em Jesus, Jesus não faz sentido se não percebermos o que Ele fez. Quer dizer, Jesus não é apenas uma figura, é a ação, é a revelação em ação. Quando nós lemos ou quando nós pensamos, o que é o Evangelho? O que é Evangelho? É a boa nova. Ontem, quando estávamos a estudar o livro Uma Igreja com Propósitos, o pastor Rick Warren foca esse aspecto. A nossa mensagem tem de ser boa e nova, no sentido boa, porque transforma vidas, nova, porque para aqueles que não têm Deus na sua vida, é de facto uma perspectiva nova. Então, Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra, esta boa nova que Ele próprio viveu, que Ele próprio praticou. Uma das coisas que Jesus mais criticou foi exatamente a hipocrisia de muitos líderes religiosos do seu tempo. O que é a hipocrisia?
mim, afinal, aquele que os outros que Exatamente. com esta. Nós estamos no livro de Provérbios e nós temos um provérbio em português que diz mais ou menos assim: é não bater a cota com a perdigota. Não é? Não sei se no Brasil há este provérbio, não há. É não bater a cota com a perdigota. O que é que isto quer dizer? É não fazer sentido se eu estou a dizer uma coisa que não pratico. Não faz sentido. Não sei se há um outro... Não fazes o que eu faço, fazem o que eu digo. Exatamente. É que até é o Frei Tomás, não é? Não faças o que ele não faz o que ele faz, não é? Qualquer coisa assim. Exatamente. Jesus combateu isto, não é? Dizia: vós hipócritas, porque ensinam uma coisa que não praticam. E reparem que sobre isso não há uma crítica que se possa fazer a Jesus. Não é? Não há uma crítica que se possa dizer e que se possa fazer em que Jesus disse alguma coisa que não praticou. Bastava que ele não tivesse praticado alguma coisa e a sua mensagem já não faria sentido, não é? Ora, claro que nós somos falíveis, nós temos pecado, nós não fazemos sempre aquilo. O próprio apóstolo Paulo reconheceu isso, não é? Ele próprio reconheceu que muitas vezes fazia aquilo que não devia ou não fazia aquilo que devia. E, portanto, não é disso que estamos a falar, não é dessa perfeição que estamos a falar. Estamos a falar exatamente que Jesus Cristo é realmente, completamente, a revelação e a encarnação desta sabedoria e, portanto, esta era a segunda frase inicial que eu gostava de compartilhar convosco nesta manhã. Conhecer Jesus é conhecer a sabedoria de Deus. Não sei se temos sempre bem na nossa mente esta ideia. Conhecer Jesus é conhecer a sabedoria de Deus. Ou seja, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, à nossa mercê fica a possibilidade de nós conhecermos a sabedoria de Deus, que tem necessariamente de mudar a nossa maneira de ser. Tem de mudar a forma como nós pensamos, tem de mudar os nossos hábitos, tem de, eu ia dizer, não mudar, mas ir mudando. Quer dizer, evidentemente ninguém consegue mudar radicalmente de um dia para o outro tudo o que fazia de menos próprio. Mas esta ideia de que conhecer Jesus é conhecer a sabedoria de Deus, que vai mudando a nossa maneira de pensar e, portanto, a nossa maneira de agir. Ou seja, e deixo-vos como que uma ideia chapéu de chuva das duas outras que estão em cima. Procurar a sabedoria de Deus significa procurar o próprio Deus. Eu repito, procurar a sabedoria de Deus significa procurar o próprio Deus. E se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que estamos a procurar o próprio Deus quando procuramos a sabedoria de Deus, então desta forma nós vamos agradar a Deus. E era sobre isso, foi sobre isso que o sábio Salomão se pronunciou no capítulo 15 e, portanto, vamos então, sem mais demoras, finda esta introdução chapéu de chuva, vamos então para Provérbios capítulo 15, está bem? E vamos analisar alguns versículos que fazem parte deste capítulo, neste sentido, então, e gostava de vos deixar esta ideia geral de que procurar a sabedoria de Deus significa procurar o próprio Deus. Vamos então a Provérbios capítulo 15 e vamos ler. E eu gostava que pudéssemos ler 2 versículos agora para já, está bem? Depois vamos ler outros versículos, mas para já. Eu gostava que lêssemos em Provérbios capítulo 15 o versículo 33. Está bem? Então, Provérbios, capítulo 15 e versículo 33. E depois, no capítulo seguinte de Provérbios, ou seja, Provérbios, capítulo 16, o capítulo 8. Então, vamos ler 2 versículos. Provérbios, capítulo 15 e versículo 33 e Provérbios, capítulo 16 e versículo 8. Quem pode ler, por favor? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. E agora, capítulo 16 e versículo 8. Melhor é pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Ora, vamos por partes, está bem? O primeiro versículo que o Amauri leu, Provérbios capítulo 15 e versículo 33.
Se vos perguntasse qual foi, não vou dizer a mais importante, está bem? Mas quando leram assim, ou quando ouviram a leitura do irmão Amaury, qual foi a palavra, qual foi a ideia que vos chamou mais a atenção neste versículo 33 do capítulo 15 de Provérbios? Temor. Mais. Foi comum? Foi unânime? Não. Não? Sim, Mauri. Humildade. Humildade. Muito bem. Outra ideia. Eu sei que é lá, instrução da sabedoria. Instrução. Neste caso, instrução da sabedoria. Ainda uma outra ideia? Ou andamos todos à volta do mesmo? A mim o que me toca é que a visão de Deus é completamente a visão do homem. Porque o homem valoriza sempre as pessoas que são ricas, que têm poder, fama e grandeza. E na Bíblia e todos os ensinamentos de Deus dizem que a humildade é sempre o que é mais valorizado por Deus. Muito bem, isso mesmo. Reparem que todas as respostas são certas. Ninguém errou, está bem? E todos teriam 20 valores, de 0 a 20. Portanto, todas as respostas são certas. Mas permitam-me, por uma questão de sequência, reparem que quando nós lemos no versículo 33, e já estudámos esta questão, mas quando nós lemos no versículo 33 do capítulo 15 a expressão o temor do Senhor, não é? Vamos começar por aqui. O que é o temor do Senhor? É o que diz a segunda parte do versículo. É o honra e precedendo quando nós estamos a honrar a Deus. É a honra. É reconhecermos que somos fracos, pecadores, imperfeitos e que Deus é o ser mais perfeito, é santo, é tudo. Estamos debaixo desse sabedoria, não é? Vamos por aí. Vamos por aí. Tudo o que disseram está absolutamente certo, está bem? Mas reparem que esta questão do temor do Senhor é recorrente em Provérbios, não é? Parece que de tempos a tempos, sempre que o sábio Salomão quer dizer alguma coisa, parece que volta à base, não é? É como que o substrato para ir acrescentando coisas, mas é como se estivéssemos a construir um edifício, mas eu lembro-me sempre que estive numa ação de formação há uns anos atrás, e estávamos a falar das questões relativas mais ao desporto e ao apoio e ao aconselhamento de desportistas e sobretudo desportistas de alta competição, e estava lá um treinador que disse uma coisa que eu nunca esqueci, que é mais ou menos o seguinte: vocês estão à espera que um treinador de elite seja um indivíduo que chega aqui e apresenta táticas que ninguém alguma vez viu, conceitos de jogo altamente complicados, e o treinador é visto como um gênio da tática e da técnica dos modelos de jogo e tal. Eu não estou a dizer que isso não seja necessário, mas sabem o que é que quando chega uma equipa, sabem o que é que eu começo a fazer? Começo a dizer aos meus atletas: back to basics, ou seja, voltem ao princípio, voltem ao início. O que é que vocês aprenderam na vossa carreira de jogadores? Ainda se lembram do que aprenderam aos 10 anos? Ainda se lembram como parar uma bola? Ainda se lembram como driblar? Ainda se lembram? É isso que eu começo a fazer com os meus atletas, para depois começar a construir então aquilo que eu quero deles. Mas primeiro é preciso que eles não se esqueçam daquilo que aprenderam quando eram pequeninos. Penso que Salomão, de alguma maneira, usava este esquema, ou seja, de tempos a tempos volta ao básico. E o que é o básico? É o temor do Senhor. Adete usou uma expressão que eu também tinha aqui. É uma espécie de... O temor do Senhor faz uma espécie de papel de mestre. Ou seja, se nós
entendermos esta lógica do temor do Senhor enquanto mestre, a partir daqui, acho que algum de vós falou também um pouco nisto, é que este mestre ensina. E o que é que ensina este mestre? Ensina a sabedoria. Se quisermos, andamos aqui num círculo vicioso, não é? Ou seja, o temor do Senhor é sabedoria e a sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, estamos aqui num círculo vicioso do qual aparentemente não saímos, mas tendo em conta a base para construirmos o edifício. Ou seja, a base da busca da sabedoria de Deus é o temor do Senhor. Voltemos a Provérbios capítulo 1 e versículo 7. Está bem? O que é que Salomão começa por dizer logo no início do seu magnífico livro sobre sabedoria? O que é que diz Provérbios capítulo 1 e versículo 7? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Pronto. Não é? O princípio do conhecimento, ou seja, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sim, Kim, faz favor. Capítulo 13, verso 20. Anda com os sábios e serás sábio. Pronto. Exatamente, isso mesmo. Isso é importante, claro que sim. É a questão do caminho, é a questão de quem nos acompanha, não é? E é essa, exatamente, se repararmos, é exatamente sempre a mesma ideia. Então, esta é a primeira ideia que eu gostaria de compartilhar convosco. A ideia de que a base da busca da sabedoria de Deus é o temor do Senhor. Ou seja, se nós queremos efetivamente agradar a Deus, e voltamos à pergunta inicial, ainda se lembram em criança de agradar aos pais? Ainda se lembram em criança de agradar a Deus? Agradar aos avós? Então, ainda se lembram do princípio da vossa caminhada com Deus, de pensar como agradar a Deus? Talvez ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada enquanto cristãos, talvez por causa das desilusões da vida, talvez por causa dos afazeres, talvez por causa das dificuldades, e não estou a dizer que nada disso é normal, tudo isto é normal. Nós passamos por dificuldades, vivemos em dificuldades e talvez desenvolvamos um tipo de relacionamento com Deus em que pensamos sobretudo, o que é que Deus pode fazer por mim? Não é? Ó Deus, ajuda-me. Ó Deus, resolve este problema. Ó Deus, atua, às vezes até na vida de outro que me está a fazer mal. Talvez valha a pena de vez em quando parar, voltar ao basic, não é? Voltar ao inicial e perguntar, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? E sem dúvida, a base da busca da sabedoria de Deus é o temor do Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, a sabedoria de Deus deve ser buscada. Em segundo lugar, e estamos ainda no versículo 33 do capítulo 15, a busca do conselho sábio de Deus torna o crente, e alguns de vós, sobretudo, falaram nisto, e muito bem, a base, esta base que é a busca da sabedoria, torna-nos humildes. E alguns de vós disseram exatamente isto. O que é que significa eu decidir que vale a pena temer a Deus? Mais uma vez, não é temer no sentido de ficar horrorizado, ou de pensar num Deus vingativo, ou num Deus que a qualquer momento me impede de fazer isto ou aquilo. Não é disso que estamos a falar. Quando nós falamos de temor do Senhor, estamos a falar sobretudo de reverência, de adoração a Deus. E é nesse sentido que estamos a falar em temor. E, portanto, estar pronto a agradar-lhe é uma honra. Ou seja, há resultado do facto de eu agradar a Deus. O que é que diz a parte final do versículo 33? Tendo a honra, vai a humildade. Exatamente. A humildade precede a honra. Mas se há humildade, precede o que é que quer dizer? Quer dizer que é pré, não é? É antes. Ou seja, pela palavra de Deus, nós sabemos que de alguma maneira seremos honrados,
se formos humildes. Agora estarão a dizer, mas isso é tão fácil de dizer. Mas não é isso que eu tenho experimentado na minha vida, não é? Até há provérbios que dizem isso. Não te baixes, não te tornes tapete dos outros, não é? Não renegues, tu é que sabes, tu é que fazes. Essa é a mensagem deste mundo, não é? Tu és capaz, confia em ti, confia nas tuas capacidades. Eu não estou a dizer que nada disto que isto é tudo errado, mas cuidado, porque a Bíblia diz que, de alguma maneira, a humildade, atenção que estamos a falar da humildade em relação a Deus, não necessariamente em situações na vida em que nós também não precisamos demonstrar que a nossa predisposição para eventualmente lutar por um cargo ou num lugar na equipa. Não é nada disso que eu estou a dizer. Claro que devemos lutar por aquilo que são os nossos objetivos, mas tendo em conta a humildade, tendo em conta que estamos debaixo do temor do Senhor. Sim, ok. Versículo 8, está bem? Vamos avançar um bocadinho. Portanto, sabemos que a sabedoria, é agradar a Deus. Essa sabedoria deve ser buscada, deve ser aplicada na nossa vida. Não é só ser buscada. Nada aproveitará se nós estivermos aqui muitas horas a orar e a pedir a sabedoria de Deus. Ó Deus, dá-me sabedoria. Se depois, de facto, não a aplicarmos na nossa vida. Então, a sabedoria deve ser buscada, deve ser aplicada. E o que é que diz o versículo 8 do capítulo 16? Vamos ler de novo, eu sei que já lemos, mas vamos ler de novo Provérbios capítulo 16 e versículo 8. Quem pode ler, por favor? Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Ora bem, estamos aqui nos bens materiais, que é talvez uma das questões mais dramáticas, porque aparentemente o sábio Salomão mistura duas coisas. De que é que estamos a falar no versículo 8? O que é que se pudéssemos traduzir, parafrasear por palavras nossas, alguns de vós eventualmente terão traduções num português mais recente, num português mais atual deste versículo. Mas se nós pudéssemos traduzir por palavras nossas em português do século XXI, ou por uma ideia nossa, como é que nós traduziríamos este versículo? É melhor termos pouco, mas consciência tranquila, não? Do que ter muita coisa, mas não dormir bem. Exato. Prejudicando outros, prejudicando o nosso público. Está aqui alguém que não queira ter bens materiais? Não. Portanto, agora, há algum mal nisto? Não. Eu não sei se alguns de vós certamente já visitaram sítios onde o objetivo era viver sem bens materiais. Algum de vós já passou por algum sítio onde o objetivo daquelas pessoas era viver com o mínimo de bens materiais possível? Há um sítio em Portugal, se nunca foram lá, eu aconselho, é o chamado Convento dos Capuchos, na Serra de Sintra, que é talvez o exemplo que eu conheço, eu sei que pelo mundo há muitos outros, não é? Mas é talvez o sítio em Portugal que eu conheça onde nós percebemos que houve pessoas que viveram naquele local e que realmente tentaram viver sem bens materiais. É um sítio onde não há qualquer marca de comodidade. Aliás, até ao contrário, ou seja, parece que aquilo foi construído para que não houvesse comodidade, como se o conforto, como se algum tipo de consolo físico fosse o contrário da procura de espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade era tentada, ou tentava-se alcançar a espiritualidade através da total ausência de bens materiais. Vai contra a Bíblia, porque está-se a tentar a felicidade através do sacrifício. Exatamente, era mesmo isso. No... Exatamente. Aqueles monges que
penso que seriam bem intencionados, não é? Quer dizer, quem sou eu para criticar, não é? Não estamos a criticar, estamos de facto a usar como exemplo algo que era o máximo daquilo que pode ser a procura da espiritualidade. Havia muitos que procuraram ao longo dos tempos, não é? E estou a falar dentro do cristianismo. Há outras religiões onde se procura a felicidade e o alcance da espiritualidade através de muitas outras formas. Mas mesmo dentro do cristianismo, até iria dizer, até mesmo do cristianismo mais evangélico, não é? Certamente, ao longo do tempo, houve muitos irmãos nossos, conscientemente, eu vou dizer até de forma intencional, de forma até eventualmente bem intencionada, que procuraram esta sabedoria, que procuraram esta espiritualidade através do abandono total ou o maior possível dos bens materiais. Ora, eu gostava de vos deixar, é um pequeno resumo, e é mesmo um pequeno resumo, mas gostava que seguíssemos esta orientação para percebermos como é que nós devemos lidar com os bens materiais. A primeira ideia, e porque estamos a falar de honra, e não gostava que saíssemos daqui com a ideia de que buscar a honra é o contrário de ter bens materiais. Não é isso que a Bíblia diz, de facto. O que é que a Bíblia diz em relação aos bens materiais? Em primeiro lugar, os bens materiais são neutros em si. Ou seja, o problema, e toda a Bíblia fala-nos em relação a isto, o problema não é os bens materiais em si. Não é? Os bens materiais são neutros em si. Agora, qual é que pode ser um problema? O problema é como é que eles se obtiveram. Aí sim, aqui já não é neutro. Não é? Se eu tenho bens materiais que foram obtidos de uma forma ilícita ou menos própria, ou, como disseram, não sei, penso que foi a Sara, não é? Triturando pessoas, passando por cima de pessoas, não cuidando daquilo que estávamos a fazer, pensando que os fins justificavam os meios, não é? Então, se pensarmos nesta primeira pergunta, aí sim os bens materiais já não são neutros. Não é? Estou a usar alguma coisa, estou a ter, em primeiro lugar, estou a ter alguma coisa que chegou até mim de forma injusta, de forma ilícita. Já não são neutros. Mas também, mesmo que tenham chegado até mim de forma lícita, e é aqui às vezes que não pensamos muito disto, a forma como eu os uso também não é neutra. Ou seja, a minha relação com os bens materiais deve ter implícita a resposta a estas duas questões. Ainda ontem, mais uma vez no estudo que estivemos a realizar da igreja, uma igreja com propósitos, a Paula referiu uma passagem em 1 Coríntios em que é dito, em que é perguntado, de que adianta eu estar a dizer que estou muito preocupado com... É mais ou menos assim, não é? De que adianta eu estar a dizer que estou muito preocupado com as necessidades do outro se não abro a minha carteira, não é? Quer dizer, eu posso estar muito preocupado, eu até posso orar muito, não é? Eu até posso mostrar o meu ar mais condescendente com as necessidades dos outros, mas se eu não abro a minha carteira para ajudar, de que adianta isso? Não sou eu que estou a dizer, foi o próprio apóstolo Paulo que disse, inspirado por Deus. E, portanto, é disto que estamos a falar. Os bens materiais são neutros em si. Agora, como é que eu os obtive? Isso não é neutro, ou pode não ser. Mas, em segundo lugar, como é que eu os estou a utilizar? Isso também não é neutro. E, portanto, esta era uma questão que penso que é interessante em relação aos bens materiais. Uma outra frente de pensamento que gostaria de vos apresentar é isto mesmo. Cuidado, muitas vezes nós confundimos a busca de Deus com a procura de riquezas. Quantos já se apresentaram enquanto discípulos de Deus, enquanto apóstolos, enquanto profetas, enquanto pregadores, enquanto tudo, quando na realidade o que queriam era aproveitar-se dos bens materiais dos outros. Vivem à custa da constante sobrecarga daqueles que têm menos do que eles próprios. E, portanto, é também algo que devemos ter em atenção. Isto é um perigo. Cuidado, eu não posso estar a pensar que busco a Deus quando na realidade o meu fito é ir à procura
de riquezas. E quando eu falo em riquezas, não significa necessariamente a conta bancária de um Bill Gates, não é? Não, estou a falar de bens materiais. Por vezes confundimos a busca de Deus com a procura de riquezas. Uma outra ideia que eu gostava de vos deixar nesta manhã em relação aos bens materiais é esta: Deus vale mais do que todas as riquezas. Já tiveram certamente ocasiões na vossa vida em que pensaram: agora sim, agora eu vou ter algum descanso económico na minha vida. Agora sim, agora eu vou procurar dedicar-me às coisas que mais gosto. Agora sim, eu vou... Quando nós confiamos no agora sim, o que é que normalmente acontece passado uns dias? Lá vem um terremoto que estraga tudo, não é? Não podemos confiar. Eu não estou a dizer que alguns de vós não tenham estabilidade económica, e não significa necessariamente que, por causa dos nossos erros, os nossos erros sejam a desculpa de que eu confio muito em Deus e, portanto, Deus quer-me provar, quando na realidade muitas vezes foram as más escolhas que provocaram essa situação. Não é disso que estou a falar. Estou a falar de termos cuidado exatamente em relação a esta questão. Nós não devemos confiar nos bens materiais, não devemos colocar a nossa confiança nos bens materiais. Deus vale mais do que todas as riquezas. Confiemos necessariamente em Deus e não nos bens materiais. Uma outra ideia. Estamos a avançar e estamos a aproximar do fim desta escola bíblica dominical. Uma outra ideia que eu gostava de deixar convosco. Como é que nós podemos demonstrar que estamos a crescer na sabedoria de Deus? Como é que nós podemos sentir na nossa vida que estamos a agradar a Deus? Não é com riquezas, é com o temor do Senhor. Não sei se têm essa perspectiva na vossa vida. Talvez aqueles que são crentes há mais anos percebam exatamente melhor aquilo que eu estou a dizer. Muitas vezes não é a satisfação das nossas necessidades físicas que nos torna mais próximos de Deus. É exatamente o percebermos que estamos a confiar mais em Deus. E é como que uma dinâmica da nossa vida que se vai estabelecendo e, portanto, demonstramos a sabedoria de Deus através do temor do Senhor. Ou seja, quanto mais temor do Senhor nós tivermos, mais sábios nós estamos em Deus, não por aquilo que nós somos, mas pela sensação. Lembram-se daquela segunda pergunta que vos fiz logo ao início? O que é que nós sentíamos enquanto crianças quando percebíamos que estávamos a agradar aos nossos pais? O que é que nós sentíamos enquanto crianças? O que é que nós sentíamos quando estávamos a agradar aos nossos avós? A pergunta que vos deixo é esta: o que é que nós sentimos quando percebemos que estamos a agradar a Deus? Não significa, uma vez mais, que fazemos sempre tudo bem, não é nada disso, mas certamente há momentos na nossa vida, até muitas vezes decisões que nós tomamos. Quando finalmente nós tomamos aquela decisão, nós sentimos uma certa paz, sentimos uma certa tranquilidade. E isto não significa necessariamente mais dinheiro na conta bancária. Às vezes até ao contrário, não é? Mas sentimos paz, sentimos tranquilidade. Sentimos que, apesar de virem aí dificuldades, sabemos que Deus vai ajudar-nos nessas dificuldades. É disso que estou a falar. Penúltima ideia. A confiança e a presença de Deus são o maior dos tesouros da vida. Certamente já tivemos ocasiões em que olhamos, eventualmente, isso é válido quando temos um carro, não é? Quando temos um carro novo, imaginamos que aquele carro vale determinada quantia. Passado alguns meses, passado um ano, passado 2 anos, quanto é que vale aquele carro? Não é? Metade, 2/3, não faz sentido. Se repararmos bem. A mesma coisa acontece com uma casa ou até com um brinquedo quando somos crianças, não é? Quando recebemos um brinquedo, achamos que aquilo é o maior brinquedo do mundo, não é? Depois começa a ficar partido, começa a ficar estragado, começa a não funcionar e, portanto, não faz sentido. Ora, na nossa vida, o que é que faz sentido? O que é o verdadeiro tesouro da vida? É exatamente a confiança e a presença de Deus
na nossa vida. E porquê? Porque a partir daí nós temos a consciência de que estamos a edificar alguma coisa que seja de acordo com a vontade de Deus. Vamos praticamente terminar, só mais 2 ou 3 minutos. Vamos ainda no capítulo 16, mas gostava que voltássemos agora um bocadinho atrás. Nós estivemos no versículo 8 e gostava que agora voltássemos ao versículo 1, está bem? Então, só para terminar, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Quem pode ler, por favor? As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Este é um versículo certamente marcante. Não sei se é um daqueles versículos que nós temos sublinhado na nossa vida, na nossa Bíblia. Não é? Podemos fazer planos. A minha tradução, não sei se a vossa, diz o coração do homem. A tradução que o Amaury leu diz as pessoas. Não é? Portanto, o coração do homem, as pessoas, eu posso fazer planos, mas não é? O que é o mas? O que é que diz o mas? Muito bem. Então, gostava de vos agora apresentar um outro conceito, que é o conceito de responsabilidade. Muitas vezes não temos tanta noção do que isto significa. É que a verdadeira sabedoria exige responsabilidade. Ou seja, se quisermos, Deus é soberano, mas eu sou responsável. Então o que é a sabedoria? É o que está no meio entre a soberania de Deus e a minha responsabilidade. Qual é o ponto de encontro da soberania de Deus e a minha responsabilidade? Se quiséssemos começar por baixo, eu posso fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Deus é soberano. Então, nesse sentido, o que é que está no meio? O que está no meio entre a soberania de Deus e a minha responsabilidade é, então, a sabedoria. Quem pode ler, por favor, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 2, é a passagem que está ali indicada. Quem pode ler, por favor, Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 2 e versículo 23. Vamos ler Atos capítulo 2 e versículo 23. Quem pode ler, por favor? É este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos do injusto. Então, esta passagem é interessante porque fala naquilo que as pessoas podem fazer, não é? Nós achamos que podemos fazer tudo e, de facto, em termos humanos, não é? Podemos fazer tudo. No entanto, vejam um outro pormenor muito interessante. Quem pode ler? Vamos voltar a Provérbios capítulo 16 para percebermos como é que é a soberania de Deus. Quem pode ler, por favor, Provérbios capítulo 16 e versículo 4, está bem? Um bocadinho à frente, lemos o versículo 1, agora os versículos 4 e 5. Provérbios 16, versículos 4 e 5. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio pelo dia do mal. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune, mesmo que não respostas. Pronto, então é esta a soberania de Deus. A soberania de Deus é exatamente isto. Nós podemos fazer planos, nós podemos até empreender coisas, mas em última análise há um limite. E o limite é a soberania de Deus. Ainda que eu aparentemente possa fazer tudo, ainda que aparentemente eu possa pensar em tudo, ainda que aparentemente eu possa imaginar alguma coisa, Deus é soberano. Até, diz o versículo 4, até em relação a quem? Ao ímpio, ou seja, ímpio no sentido daquele que não tem Deus na sua vida. Até mesmo em relação ao ímpio, Deus é soberano. Deus é a autoridade máxima. O Senhor faz tudo com um propósito. Claro que isso não desvia de nós as perguntas que por vezes fazemos e devemos fazer. Ó Senhor, mas porquê? Eu não estou a perceber. Orienta-me, ilumina-me, com certeza. Isso faz parte
do processo de crescimento. Assim como nós vamos crescendo e vamos aprendendo o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal, não é? Se nós pusermos fogo à frente de um bebê, o que é que ele vai fazer? Ele vai mexer. Não tem qualquer noção do perigo. Não é? É tão frequente os pais, quando levam as crianças que começam a andar à praia, não é? O que é que normalmente as crianças fazem? Vão em direção ao mar. Não é? É uma alegria. Qual é o papel dos pais? Não, faz-te mal. Não é? Queimas-te com o fogo, afogas-te com a água. Então, o nosso processo de crescimento em relação a Deus é exatamente igual. Não é? Nós muitas vezes vamos num determinado sentido e precisamos que seja a soberania de Deus que nos diga não vais por aí. Não é, enfim, não se preocupem, não vamos estar muitos minutos, mas entre os versículos 16 e 19, e se quiserem depois em casa, é um desafio interessante, porque cada uma destas ideias é cada uma delas muito interessante. O que é que diz os versículos 16 e 19? São 6 coisas que Deus detesta e a 7ª abomina. É muito interessante esta construção frásica, não é? 6 coisas que Deus detesta e a 7ª abomina. E quais são estas 7 coisas? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa e depois, finalmente, o que semeia inimizade entre irmãos. E sabem uma coisa muito interessante, só para terminar, mas se repararem, há um processo descendente em relação ao nosso corpo. Ou seja, se repararem, imaginem um corpo humano, não é? Estas 6 coisas que Deus detesta vão de cima para baixo. Veja, os olhos, a língua, as mãos, o coração, os pés. E depois vamos àquilo que é pior. É aquele que propositadamente semeia inimizade, ou seja, esta relação de uns com os outros. E finalmente, agora mesmo para terminar, versículo 2 de Provérbios capítulo 16, vamos apenas ler este versículo. Provérbios capítulo 16 e versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, abandonemos esta ideia de que eu sou soberano. Como é que eu posso agradar a Deus? Eu até posso ter os motivos certos. Eu até posso pensar que, ao fazer qualquer coisa, ao dizer qualquer coisa, ao empreender determinada atitude, eu até posso ter os motivos certos. Mas pode ser que os motivos certos não sejam suficientes para que as ações sejam corretas. E qual é a maneira de nós juntarmos motivos certos com ações corretas? É, de facto, procurar agradar a Deus. Só para terminar, versículos 10 e 11, para percebermos o que é que isto quer dizer como pano de fundo. E para finalizar, então, esta lição da Escola Bíblica Dominical, só mesmo os versículos 10 e 11. Quem pode ler, por favor? Nos votos do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Quem é o rei? Deus. Qual é o papel de rei? O que é que quer dizer aqui? Claro que não podemos associar a um rei terreno, não é? Mas qual é esta ideia de rei? Rei é soberano, mas há algo importante em relação a este Deus soberano. É a ideia de peso. Os mais novos não fazem ideia do que é isto, não é? Isto era uma balança com pesos, não é? E muitas vezes o que é que acontecia? Alguém trocava os pesos, ou seja, tinha lá a dizer 2 quilos, mas na realidade o peso não era correspondente à indicação, não é? Ora, com Deus não. Nós sabemos que o peso é justo. E, portanto, só para terminar, nós temos com Deus bênção assegurada. E é isso que nos diz não só o versículo 3 de Provérbios capítulo 16, mas também os versículos 16 e 17. E deixo convosco então o que é que isto quer dizer. Vamos recuar a uma das frases que disse há pouco. Com Deus, com a sabedoria de Deus, o que é que nós temos?
Em primeiro lugar, a certeza do perdão dos nossos pecados. O passado está arrumado com Deus. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Por muito pecado que nós tínhamos feito, por muitos erros que nós tínhamos cometido, Deus perdoa todos os pecados. Não há pecados que sejam perdoados e outros que não sejam. Todos nós podemos ter a certeza que o passado fica com Deus. O passado foi enterrado com Jesus Cristo. Mas temos também uma segunda garantia, o amor fiel. Ou seja, Deus garante-nos o amor fiel. Deus garante-nos a sua existência em nós, naquilo que nós fazemos, porque passamos a ter também paz com os outros, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Muito obrigado. Vamos passar ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, prezados irmãos. A Suela chegou mesmo a tempo para me substituir. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vós. E eu estava ali sentada e estava a olhar para vós e estava a perceber o quão é importante para nós a vossa fidelidade e a vossa presença. E eu fiz um exercício que é tentar perceber se já tinha conseguido decorar todos os vossos nomes. E consegui decorar todos os vossos nomes. Eu de manhã mandei uma mensagem a uma das nossas irmãs porque só não me lembrava do nome de um dos nossos irmãos. Mas hoje eu vou tentar, para os irmãos que estão lá em casa, é importante os irmãos perceberem que há gente que é fiel, que está a ver-nos através da emissão online, mas há pessoas que são fiéis e continuam a apoiar-nos incondicionalmente aqui na nossa igreja. Então, eu vou começar por aqueles irmãos que hoje nos estão a visitar pela primeira vez e é uma forma destes irmãos conhecerem quem são as pessoas que constituem a nossa comunidade e quem é a família que vos está a receber. Hoje, pela primeira vez, e é com grande alegria, nós conhecemos dois elementos já durante a semana passada e hoje conhecemos um novo senhor. Então, eu vou começar pelo irmão Bogdan, que é americano e nos visita pela primeira vez. A esposa não veio porque nós já não tínhamos lugar e então nós pedimos às pessoas que à última da hora, por favor, desistam, nos avisam para que nós tenhamos a possibilidade de dar lugar às pessoas que querem estar connosco. Bem-vindo, esta é a nossa comunidade, somos todos muito bonitos e muito simpáticos. Atrás nós temos a Eli. A Eli é um diminutivo porque ela tem um nome difícil. Então a Karina, que é amiga da Eli, disse-me: mais vale nós tratarmos por Eli. Então temos a Eli e temos o Ricardo. Tá? Eles estão no nosso meio, na Figueira, há cerca de 3 semanas, sensivelmente. Portanto, estes são os elementos novos que nos estão a visitar. Depois temos o Ricardo, o nosso Ricardo, que já pertence à família que está ao lado do Bogdan. Temos o Kim, que está a orientar aqui os nossos lugares, a Rosa, temos a nossa Dete, a nossa querida irmã Arminda, que há muito suplicava para vir e a filha fez-lhe a vontade, está connosco, está protegida, está distanciada. A Luísa, que também está connosco, a Sónia, que esteve todo o tempo com as crianças, a Suelen, que nos visita mais uma vez, fez mais uma vez a surpresa e já está a ser útil e, portanto, mais uma vez eu estou a dizer o quanto és útil na nossa igreja. Depois temos o Luís e a Linda, um casal também sempre presente. Depois temos a nossa Amanda, a Sara, a Melissa, que são as belas jovens da nossa igreja. Temos a Vânia, o Mauri,
o Felipe, a Rebeca, o Roberto, a Karina, o Maxime, que anda felicíssimo com a nova escola, temos o Vitali, a Svetlana, e depois temos as pessoas que realmente vêm de Leiria para estar aqui de propósito connosco, que é o Davi e o João Carlos. E depois eu, a Paula e o Theo, que estamos sempre aqui de braços abertos para vos receber. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por estarem então connosco. Nós vamos começar por cantar um hino que é Buscai primeiro o reino de Deus. Eu disse ao Theo, tinhas logo de escolher este hino porque é a vozes. Então vai haver uma parte em que cantam as senhoras, a outra parte que cantam os homens, mas nós vamos conseguir realmente organizar-nos. Queremos dizer-te o nosso obrigado pelos momentos que já tivemos em comunhão contigo, mas no estudo da tua palavra. No estudo da mesma, que ela sabedoria para as nossas vidas, ela ilumina o nosso andar a cada dia, a cada dia. E nós te pedimos que ela surta efeito, para que possamos testemunhar desta aprendizagem fora das paredes da tua igreja. Possamos levar as tuas palavras, os teus ensinamentos, até aqueles com quem convivemos, quer sejam familiares ou amigos ou colegas de trabalho, ó Pai, para que o nosso testemunho possa ser agradável e possa fazer só a Deus. Agradecemos por todos os presentes, agradecemos também por aqueles que estão a compartilhar este culto através das redes sociais, ó Pai, mas em tudo, que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja honrado, glorificado ao Deus dos céus.
A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele para todo o sempre, e que sirva para a nossa bênção e alimento espiritual. Nós honramos e pedimos por todos os teus filhos, também os enfermos, os doentes, aqueles que não podem estar. Ó Pai Santo, abençoa e dirige e derrama o teu Santo Espírito para que eles possam sentir cheios do poder de Deus. Em Cristo agradecemos. Eu pedi, por favor, ao Mauri que pudesse ler-nos 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 19 a 27. Porque, sendo livre para com todos, fez-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fez-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fez-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. De todos estes versos que o Amaury leu, o verso 23 diz algo que é muito importante. A determinada altura, o apóstolo Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E é esta pergunta que eu coloco. Será que estamos a fazer tudo para poder espalhar e por causa do Evangelho? Nós temos algumas informações para vos dar. É o que temos feito, tal como o apóstolo Paulo. Os nossos esforços têm sido feitos para que o Evangelho não seja parado por esta crise que nós estamos a viver, por esta crise sanitária. Então, nós continuamos a trabalhar nos diversos propósitos a que nos propusemos, continuamos a estudar uma igreja com propósitos. Ontem tivemos uma lição muito interessante, foram debatidos temas muito interessantes. É também um momento de convívio, é também um momento de nós rirmos um pouco, e ontem os irmãos estavam muito bem dispostos. Tivemos uma primeira parte quase de 10 minutos a ouvir histórias e peripécias dos nossos irmãos, porque já que não conseguimos estar presentes, foi a melhor forma que encontramos para convivermos. Também a escola bíblica continua a ser trabalhada, continua a ser dada. As histórias da Avó Madalena continuam a estar também online, e também temos o nosso boletim. Eu chamo a atenção para o nosso boletim, penso que todos vocês têm o boletim, poderão levar exemplares para oferecer, mas existem motivos de oração. Há novos motivos de oração. Se tiverem outros motivos de oração, por favor, entrem em contacto connosco para que eles possam surgir nesse boletim. Também chamo a atenção neste momento para um programa que vai passar na RTP2 na próxima terça-feira, pelas 23 horas. É um programa dedicado a João Ferreira de Almeida, ou seja, o primeiro tradutor da Bíblia. Se puderem, por favor, vejam, aproveitem esse programa, e pelo que eu já ouvi, é muito interessante. Portanto,
Na próxima terça-feira, na RTP2, que é dia 30 de setembro, às 23 horas, vai passar então o programa João Ferreira de Almeida. Também continuamos com alguma atividade no nosso Facebook, é a página Igreja. Sempre que quiserem... É quarta? É dia 30, quarta-feira, peço desculpa, então é quarta-feira. Sempre que precisarem de saber alguma informação sobre a nossa Igreja, devem contactar através também da página do Facebook. Nós vamos colocando lá as informações necessárias. Estejam em permanente contacto connosco. Há sempre pessoas que estão disponíveis na página, 3 ou 4 pessoas estão diariamente a olhar para a página. Temos ainda também a atualização de todas as escolas dominical que estão colocadas no YouTube através do trabalho do irmão Ricardo, que apesar do seu excesso de trabalho continua a encontrar tempo para dedicar este espaço à Igreja também. E ainda também através do nosso e-mail. Qualquer irmão que esteja aqui presente, que queira receber a projeção que o TEL apresenta aos domingos de manhã, se quiserem receber no vosso e-mail na sexta-feira, normalmente é quando o TEL termina a preparação de toda a escola dominical, poderão enviar o vosso e-mail e a projeção é-vos enviada para que tenham uma noção do que é que vai ser dado e se quiserem aprofundar mais o estudo. Obviamente, nós continuamos a necessitar das vossas ofertas, das vossas contribuições, para continuar a manter a nossa comunidade viva e a nossa comunidade participativa em tudo aquilo que nós temos para fazer e para cumprir com as nossas obrigações. Poderão utilizar este IBAN ou então à saída terão um cestinho para pôr as vossas ofertas, sabendo que todas as ofertas são entregues inteiramente para a obra do Nosso Senhor. Nós vamos então cantar o próximo coro, porque é o propósito de nós estarmos aqui, principalmente, unicamente, e desculpem o principalmente, não é principalmente, é unicamente para louvar e agradar ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer então. Para louvar-te com o coração, viemos para dar-te a nossa gratidão. E eu penso que nestes momentos que estamos a viver, nós realmente só podemos estar gratos. Todos nós temos famílias que estão a passar por dificuldades noutros países e, portanto, nós estamos aqui com saúde,
estamos juntos, estamos próximos, contamos uns com os outros e, portanto, penso que na realidade só podemos dar e entregar a nossa gratidão a Deus. Aproveito também para pedir as vossas orações por duas pessoas. A nossa irmã Isabel Queiroz vai ser operada esta semana, vai fazer uma pequena intervenção e então vai ser internada na terça, vai ser operada na quarta, provavelmente sairá ainda na quarta. E também a esposa do irmão Bogdan vai viajar para o Brasil e pedimos que Deus possa ser com ela na viagem e possa ser com o marido que vai ficar durante uns meses sem a sua esposa, mas vai ficar connosco. E penso que se ficará bem entregue, nós estamos disponíveis para ajudar no que realmente for preciso e o irmão precisar. Vamos então passar para o nosso culto e a nossa pregação. Outra vez, bom dia, não só para quem está presente, mas também para quem está em casa ou seguir-nos através das redes sociais. Uma das informações que foi prestada pela Paula, e muito bem, diz respeito às finanças da nossa igreja. E eu sei que, quando ela estava a falar, Deus colocou o montante que vão contribuir para a igreja, quer seja à saída, quer seja através de transferência bancária, mas é muito sério o compromisso que nós temos enquanto igreja de usar cada cêntimo que nos é ofertado para a obra de Deus. E o irmão que trata disso, e muito bem, é o irmão Luís Glória, e eu vou pedir que ele nos dirija em oração, desde já agradecendo a Deus as ofertas que Deus colocou no vosso coração para darem, quer seja à saída, quer seja através de transferência bancária. Vamos orar, acompanhados pelo nosso irmão Luís Glória. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por podermos estar aqui todos juntos, orando e louvando o teu nome, meu Deus. Ó Pai, nestes dias de incerteza e muitas vezes também um bocado apreensivos, porque a situação não está fácil. Ó Pai, te agradecemos pela tua proteção, porque tu estás sempre connosco. Nós sabemos que tu só queres o melhor para todos nós. Meu Deus, meu Pai, neste momento quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada um dos teus filhinhos que têm contribuído para que a nossa igreja esteja viva, para que a nossa igreja possa ir a todo o lado, ajudando aqueles que necessitam. Ó Pai, obrigado pelas ofertas que têm dado desde o princípio, desde março, aquelas pessoas que realmente têm contribuído para a tua obra, meu Deus. E pelas pessoas aqui presentes, que o seu coração realmente esteja virado para ti e que realmente veja o que é que nós necessitamos, o que é que tu necessitas para que possamos levar a tanta gente que necessita de ti. Tudo isto peço e agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Eu vou pedir que a Suelen, por favor, coloque a apresentação deste pequeno, das palavras singelas que vou transmitir-vos e que gostaria então que durante só mais alguns poucos minutos prestassem atenção. Gênesis, obrigado Suelen, Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Diz: Noé andava com Deus. E depois diz o versículo 22, assim fez Noé, conforme todo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. No Novo Testamento, Colossenses capítulo 4 e versículo 12, diz: para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. E Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, para que não sejamos meninos, antes cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 12, Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, introduz-nos, e começámos a estudar este assunto na semana passada, introduz-nos o tema da maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E dissemos na semana passada, em relação à maturidade espiritual, 3 coisas que eu gostaria de rever hoje. Primeiro, a maturidade espiritual não é
automática. Em segundo lugar, a maturidade espiritual é um processo. Em terceiro lugar, a maturidade espiritual exige disciplina. E é sobre isso que gostaria de vos falar um pouco nesta manhã. Ezequiel capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Ezequiel capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Mais uma vez, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e os seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Quando Deus escolheu exemplos de fé para ensinar, neste caso, o povo de Judá, e estamos a falar num período de 600 anos, cerca de 600 anos antes de Cristo, ou seja, já passaram 2600 anos. Perguntarão, o que é que uma passagem que tem 2600 anos me pode falar hoje a mim, cidadão do século XXI? Quando Deus escolheu exemplos de fé para ensinar o povo de Judá, um dos 3 nomes que ele usou foi exatamente o de Noé. Mas, apesar de ter usado o nome de Noé, de Daniel e de Jó, pelo seu exemplo de fé, Deus destacou que a sua coragem de fazer a vontade de Deus no meio de uma geração especialmente e perversa só os salvava a eles próprios. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, o soberano. O autor de Hebreus, Hebreus capítulo 11, gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Se não o quiserem fazer, a passagem está projetada. Hebreus capítulo 11 e versículo 7. O autor do livro de Hebreus, que humanamente não sabemos quem é, mas o autor do livro de Hebreus resumiu desta forma a história de fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Gostava de que fixássemos este primeiro conceito. Herdeiro da justiça que vem da fé. 2 de Pedro, ainda uma outra passagem, ainda no Novo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Além de fazer a arca, Noé pregou a palavra de Deus. Diz 2 de Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé e depois o que diz a seguir, pregador da justiça e mais 7 pessoas. Gostava de vos apresentar hoje, muito sucintamente, 3 conceitos que estão implícitos nestas palavras, nestas passagens que nós vimos. O primeiro conceito é o conceito de justiça. Romanos capítulo 6 e versículo 19. Romanos capítulo 6 e versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Antigamente entregavam-se como escravos à impureza e à iniquidade para cometerem más as ações. Pois agora entreguem-se ao serviço da justiça de Deus para serem santos. O convite que nos aqui é feito é de que abandonemos a impureza e a iniquidade para nos dedicarmos à santidade. Estou seguro que uma parte significativa de nós já o fez. Estou seguro que uma parte significativa de nós houve uma altura na sua vida que decidiu que a impureza, que a iniquidade, ou seja, que viver sem Deus não fazia sentido. Estou seguro que uma parte de nós já se entregou ao serviço da justiça de Deus. O que é que significa a justiça de Deus? Significa justificar-nos Deus, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Apesar de estar seguro de que uma parte de nós, em tempos, já o fez, também posso acreditar que há alguns de nós que ainda não o fizeram. E aqui fica o convite. Se ainda não decidiu que Deus pode fazer parte da sua vida, considere que a justiça de Deus está constantemente a estender a mão para que isso seja possível na sua vida. Não interessa pecados antigos, não interessa o que fez até agora, interessa que neste momento
Dirija-se para Deus e diga: Senhor Deus, eu quero que tu limpes a minha impureza. Eu quero que tu limpes a minha iniquidade. Eu não sei o que está para trás. Eu não faço ideia do que está na vida de cada um. Mas acredito que Deus poderá estar a tocar, neste momento, no coração de algum de nós. Um outro conceito é o conceito de santidade. Pois agora entreguem-se, diz Romanos capítulo 6 e versículo 19, pois agora entreguem-se ao serviço da justiça de Deus para serem santos. Segundo conceito, o conceito de santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13. Nós vivemos num país tradicionalmente católico. E os países tradicionalmente católicos consideram a santidade algo quase inacessível que uma ou outra pessoa fizeram. E por isso a Igreja Católica considera algumas pessoas santos. Ora, na Bíblia nós temos um outro conceito de santidade. O que é que diz 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13? Diz que Ele fortaleça o coração de vós, o vosso coração. Para quê? Para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, ou seja, com todos nós. O que é que isto significa? Significa então que não temos pecado? Significa que passamos sempre a fazer o que é correto? Significa que dizemos sempre aquilo que devemos dizer ou fazer aquilo que devemos fazer? Infelizmente não. Mas significa que somos santos em Deus. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que em Deus procuramos o ideal da santidade. Ou seja, nós somos separados com uma missão. E é isso que significa santidade na palavra de Deus. Mas, finalmente, há um outro conceito. Se repararem, há pouco li uma passagem que está em 2 de Pedro capítulo 2 e versículo 5. Diz assim, e eu repito, Ele não poupou o mundo antigo, e diz também 2 de Pedro capítulo 2 e versículo 5, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Mas diz também, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 28. Gostava que pudéssemos ler esta passagem. E gostava que um de vós pudesse ler esta passagem. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Eu acredito que uma parte de nós, uma parte significativa de nós, até conhece esta passagem. E até é capaz, eventualmente, de a dizer de cor. Mas gostava que um de vós, por favor, lesse em voz alta Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Obrigado, Rosa. Uma pergunta que certamente nos é colocada e gostaria, se me é permitido, com toda a humildade, que pudesse ser uma das perguntas da nossa semana que agora começa. Gostava que esta pergunta, de alguma maneira, fizesse trajeto em cada uma das nossas mentes durante a próxima semana. Como é que eu posso ser um discípulo de Jesus? João capítulo 13 e versículo 35. João capítulo 13 e versículo 35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E depois diz se. E se o quê? Se nos amarmos uns aos outros. Então é por aqui que devemos começar a procurar a busca do discipulado. Como é que eu posso ser um discípulo de Jesus? 4 ideias que eu gostaria de vos deixar muito sucintamente nesta manhã. Em primeiro lugar, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por Ele para o conhecerem. Então, a primeira ideia que nós podemos pensar ao longo da semana em relação ao meu discipulado é que os crentes maduros, a semana passada começámos a falar sobre maturidade espiritual. Os crentes maduros, os crentes com maturidade espiritual são chamados discípulos. Nós somos chamados discípulos, mas
2. Eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículos 31 e 32. Mais uma vez a condição: se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos. Conhecerão a verdade e ela vos tornará livres e ela vos libertará, como dizem outras traduções. Ou seja, um crente maduro é um discípulo, mas eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado, através da obediência fiel ao ensino de Deus. Se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos. Terceira ideia que gostaria de compartilhar convosco nesta manhã em relação ao discipulado. Qual é a marca do discípulo? Ontem nós ficámos a perceber que há um projeto de regulamento para a PSP que vai obrigar os agentes da PSP a não terem no seu corpo determinadas marcas. Ora, estava a pensar exatamente sobre isso. Qual é a minha marca? Qual é a marca que eu devo mostrar? Qual é a minha tatuagem espiritual? De que maneira é que os outros me reconhecem em relação a discípulo de Jesus? Lucas capítulo 14 e versículo 27. Qual é a marca do discípulo? E é séria. E aquele que não quiser pegar na sua cruz e vir comigo, também não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo, em terceiro lugar, é preciso ter uma marca. A marca do discípulo é tomar a cruz. Entendemos a cada dia o que isto significa? E, finalmente, quanto mais disciplinado eu me torno, mais Deus me usa. Diz 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, ou seja, por causa da Boa Nova, para ser também participante dele. Como é que eu posso entender o meu discipulado? Em primeiro lugar, entender o discipulado é perceber que os crentes maduros são chamados discípulos. Em segundo lugar, eu não posso ser um discípulo sem ser discipulado, sem ser disciplinado. Em terceiro lugar, a marca do discípulo é tomar a cruz. E em quarto lugar, quanto mais disciplinado eu me torno, mais Deus me usa. E porquê? Porque nós temos um desafio enquanto igreja. E o nosso desafio enquanto igreja é que nós possamos ser amorosos. Mas uma igreja só pode ser amorosa se cada um de nós for amoroso. O segundo desafio que nós temos é sermos uma igreja trabalhadora. Mas nós não podemos ser uma igreja trabalhadora sem que cada um de nós seja trabalhador. E o terceiro desafio é sermos ousados. Mas nós não podemos ser uma igreja ousada se cada um de nós não for ousado. E porquê? Porque nós temos estes propósitos. E quais são os propósitos? Vejam, em primeiro lugar, trazer pessoas a Cristo e à filiação com a sua família, para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na igreja e para a sua missão pessoal no mundo, assim trazendo glória a Deus. Para quê? Porque queremos que Deus sorria. E Deus só sorri quando nós somos agradáveis a Ele. Deus só sorri quando nós somos seus discípulos. Amém. Estamos então quase a terminar o nosso culto e nós vamos cantar um último coro e eu depois pedia que a Karina nos pudesse despedir numa palavra de oração final. Este é o nosso pedido para a semana e para o desafio que nos foi colocado, não é? Como é que nós podemos ser ousados? Como é que nós podemos ser amorosos? Como é que nós podemos ser trabalhadores? Então, aqui fica o desafio: vem, Senhor, vem fazer em mim somente o teu querer.
jovens que vão iniciar uma nova caminhada. A Michelle parte hoje para o Porto, portanto vai ser difícil para a família, vai ser difícil para a Michelle, vai ser difícil para nós, para os amigos, os jovens que também estão a iniciar este novo ano letivo. Temos aqui bastantes jovens, o Zé, o João, que já saíram, temos a Sara, a Amanda, a Melissa, a Rebeca e o Filipe, o Maxime, que Deus também possa acompanhá-los nesta nova integração. Alguns são novos a entrar no liceu e, portanto, que Deus possa ser com cada um deles e também com os nossos outros filhos, os mais velhos. Lembramos, os nossos jovens que continuam a estar longe. Temos o Pedro, que continua na Finlândia, que vai falando connosco semanalmente, o Ivo, que está no Brasil, a Lígia, que vai partir novamente para os Estados Unidos, o Sérgio, que trabalha na Figueira, o Marcos, que está em Lisboa, que nós possamos esquecer de todos os que estão realmente a trabalhar connosco. Não sei se... E a Joana, pronto, a nossa Joana, como eu falo com ela praticamente todos os dias, esqueço-me que ela está a trabalhar fora. E, portanto, vamos orar por todos os jovens e pedindo a bênção de Deus para o dia de hoje, para o dia que nós dedicamos a Ele e para o resto da semana. Karina. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Deus. Obrigado por estarmos aqui, todos unidos, como família, e na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar sempre conosco, sempre com a Tua mão sobre nossas vidas, guiando nossos passos, protegendo os nossos caminhos, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, por o Senhor ser um Pai tão bondoso e amoroso para com todos nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor esteja na frente dos nossos caminhos, sendo luz em nossas vidas e escudo para todo o mal que venha querer nos atingir, Pai. Seja luz e proteção na vida de cada jovem dessa comunidade, Pai, que todos possam ter seus caminhos direcionados por Ti e assim obterem suas vitórias concedidas pela Tua mão, Pai. Obrigado pela Tua infinita graça, Senhor. Esteja conosco a cada dia, nos ensinando a ser Teus discípulos, a ser vasos nas Tuas mãos e nos ensinando a cada dia a sermos melhores pessoas, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, no a próximo comunidade domingo batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a Palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!